Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, o espaço do Grupo Aratu para a gente falar de temas relevantes para a Bahia, para o Brasil e para a formação da cidadania. Hoje eu tenho aqui uma convidada que pode nos ajudar a entender e a desenvolver o raciocínio em vários desses segmentos, principalmente no combate às violências contra as minorias. Por que eu estou falando no plural? Você vai entender daqui a pouco quando eu falo as minorias. A nossa convidada hoje é a deputada estadual Fabiola Mansur, do PSB, que está nos dando a honra e o prazer de conversar conosco. Seja bem-vinda, deputada. Olha, Pablo, a honra toda minha estar aqui com você no Linha de Frente para poder um pouquinho falar das ações do nosso mandato, sobretudo neste período de enfrentamento à violência, que são os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E no momento que a gente está gravando essa entrevista, é um momento posterior, rapidamente posterior à sanção, à aprovação da lei proposta, do projeto de lei proposto pela deputada, que combate o racismo em uma outra vertente, em um outro segmento, que é transformar o racista, a pessoa que foi condenada por racismo, em uma pessoa não grata também no poder público. Como foi essa lei? Exatamente, Pablo. Primeiro, é bom que a gente diga que na Bahia a gente tem que ser antirracista. Eu sou uma branca que não sinto as dores, mas me alio ao enfrentamento ao racismo. Então, sempre o nosso mandato foi pautado pela defesa de igualdade racial, a igualdade de oportunidades, né, na educação, emprego e também no enfrentamento aos racistas. E a gente teve a ideia da gente fazer uma lei que vedasse a nomeação para a administração pública, direta e indireta, no estado da Bahia, de pessoas condenadas por racismo ou injúria racial. Por incrível que pareça, o nosso Estatuto do Servidor, Pablo, não tinha essa vedação. Ou seja, não estava nada escrito, regulamentado, que proibisse isso. Exatamente. Apesar da gente ter uma lei federal que reze sobre isso, não tinha receptividade aqui. Tanto é verdade que nós tivemos um caso no primeiro semestre desse ano, que por pressão do movimento, do povo negro, dos movimentos sociais, a pessoa saiu. Então, a partir de agora, nós teremos uma lei vedando essa nomeação no Estatuto do Servidor. É claro que enfrentamento ao racismo, a gente não vive só de leis, né? Porque quando a gente veda a nomeação de um racista, o racismo já ocorreu. Sim. Na verdade, o enfrentamento ao racismo tem que ser feito por todos nós, é uma luta civilizatória. Em cada minuto que a gente fala, é um letramento racial, um aprendizado, da gente evitar algumas expressões, da gente ajudar culturalmente os nossos jovens negros da periferia. Eu também sou autora de uma lei que estabelece o Plano Estadual de Cultura Hip Hop, porque a periferia, a juventude está muito precisando disso, de ações que ajudem a educação, que a gente oportunize esses jovens ao seu primeiro emprego, que a gente cuide de comunidades quilombolas. Eu conversava há pouco sobre Cachoeira e a gente teve uma emenda para uma comunidade quilombola desenvolver ações de ostreicultura para poder desenvolver essa atividade econômica lá. Mas eu fico muito feliz e eu quero aqui aproveitar o Linha de Frente, Pablo, para agradecer o governador Jerônimo, que nesse período acolheu e sancionou essa lei. Então, agora é lei num estado como a Bahia, onde racistas nunca passaram, nem passarão, mas que o governador Jerônimo faz de forma contundente. Ele, como se identifica como afrodescendente, faz disso uma política pública, a defesa da igualdade racial. Então, estou muito feliz, quero aqui agradecer. É importante até ressaltar, porque tem um simbolismo em uma mulher branca, como a senhora mesmo falou, nunca foi vítima das chagas, das mazelas cotidianas do racismo, proponha isso e consiga uma aprovação, ao meu ver, até em um tempo muito rápido, diante das outras emendas e projetos de lei que demoram mais tempo. Olha, é verdade. Aí eu retorno àquilo que você falou, enfrentamento às minorias. Quando eu sou médica de formação, médica oftalmologista, quando me propus a me tornar deputada, eu queria combater todas as formas de preconceito. Então, no meu mandato, eu tinha que ter leis para igualdade racial,
para a igualdade de gênero, a defesa de mulheres, tanto mulheres quanto mulheres trans, né? Defesa da comunidade LGBTQIAP+, defesa dos direitos humanos, pessoa com deficiência, a gente tem alguns projetos. Então, a gente colocou isso como bandeira prioritária. Eu acho que isso é civilizatório, sobretudo num estado como a Bahia, um estado que é 80%, né, de negros, nós temos muita pobreza, muitas mulheres chefes de família, muito feminicídio, muita violência contra a mulher. Se você não direcionar parte do seu mandato a criar leis, é praticamente difícil você dizer que defende os baianos e baianas. E quando você fala, é verdade, essa coisa de ter sido rápido. Sabe, Pablo, às vezes na Assembleia, quando você aprova um projeto de deputado, é uma raridade ao ano. Você sabe disso, porque você entende de política, é o principal programa de política que a gente tem hoje. Então, basta que você escolha o seu projeto principal. Então, na verdade, eu tenho inúmeros projetos na área de saúde, na área de educação, mas a cada ano, a gente prioriza uma pauta. E esse ano eu disse, o meu projeto será esse projeto que eu chamo, está sendo apelidado de lei antirracista. Eu acho que é muito importante. Já fiz, ano passado, tivemos uma outra lei que é a obrigatoriedade de campanhas de enfrentamento ao machismo nas escolas, para a gente sair um pouco dessa coisa, só 8 de março a gente fala sobre o tema, né? Tem a criação de grupos com pais, com alunos, com coordenadores pedagógicos e professores, para que a gente fale desse tema ao longo do ano letivo. Então, aí eu vou indo, né? Defendendo e as minorias. E fazendo um mandato parlamentar produtivo. Aqui a deputada Fabiola Mansur vai conversar conosco também sobre a criação da Procuradoria para defender os direitos da mulher, para que as mulheres possam denunciar no âmbito da Assembleia Legislativa da Bahia, denunciar violências. Só que antes de passar para esse tema, eu vi que a senhora participou de uma das cerimônias desse ano de 2023 mais emocionantes, que eu acho que foi a cerimônia de diplomação, de titulação, título doutor honoris causa, para a doméstica Creuza Maria Oliveira, uma batalhadora, uma mulher que eu tive a oportunidade de conhecer. E eu não estava na reitoria, mas daqui do estúdio, vendo a transmissão, eu me emocionei muito, porque foi um ato de um simbolismo muito grande. E eu queria que a senhora me ajudasse a explicar para o nosso público por que aquele momento é tão especial para todos os baianos. Olha, que bom, a gente mandou uma mensagem para a Creuza, não pude estar lá, mas Creuza Oliveira é uma doméstica da militância, que a lei de valorização do trabalho das empregadas domésticas veio a partir da militância de Creuza no movimento nacional de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Então, a gente precisa, é uma mulher negra, uma mulher que está reconhecida no país inteiro, na valorização, na lei que valorizou esse trabalho, ela foi homenageada e faltava essa homenagem aqui. Quando a Universidade Federal da Bahia, através do reitor Paulo Miguel, que eu quero parabenizar, escolhe essa mulher para ser doutora honoris causa, é porque a causa é tão importante, a causa que não deixa de ser uma causa da igualdade racial, né? Porque nós temos, quem são, na sua maioria, os trabalhadores e trabalhadoras domésticas, são negros e negras que, em função das não oportunidades, da escravização lá atrás, tem esse abismo. Então, cada ação que valorize as pessoas que estão fazendo acontecer, as pessoas que estão lutando por igualdade, merece sim um título que é inédito no país. A primeira empregada doméstica, Pablo, que recebe o título de doutora honoris causa. Porque muitas vezes a academia é extremamente importante, mas tem gente que está ali, heróis e heroínas fazendo a diferença como Creuza. Então, aproveito para parabenizar a Creuza. Conheço pessoalmente, já militamos juntas, já tivemos uma parceria quando ela era candidata a deputada federal, que já foi, e eu candidata a deputada estadual. Tenho uma admiração imensa por ela e, como mulher, fico muito feliz do reconhecimento da universidade ao seu trabalho. Muito bom, mais do que justo, demonstra a sensibilidade da comunidade acadêmica e, como a senhora falou, também do reitor, do Paulo Miguel, que é uma pessoa, é um acadêmico, mas que milita com as coisas do dia a dia em extrema sintonia com a baianidade. A deputada Fabiola Mansur, que está no 3º mandato, já foi vereadora aqui em Salvador, também conhece das questões da cidade,
está agora ampliando o olhar para todo o estado da Bahia. O Recôncavo também, ela vai falar daqui a pouco sobre o Recôncavo baiano. E ela faz parte do PSB, em que no momento em que a gente está gravando, tem um ministro da Justiça que pode se tornar também ministro do Supremo a partir de uma indicação do presidente. O PSB está com um prestígio nacional, né? Compõe o primeiro escalão e agora pode ter um membro sendo colocado no Supremo. Como é que o PSB está analisando isso? Olha, eu acho que é fruto de uma história que o PSB tem em defesa das pautas democráticas, progressistas, populares e até eu acho que foi um dos poucos partidos que tem um plano, fez uma autorreforma, um plano definindo as suas principais bandeiras. E com certeza a segurança está entre elas e com certeza a economia criativa. Lembra, nós temos um vice-presidente, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também da indústria e comércio, que a gente sabe que a revolução atualmente precisa ser uma revolução criativa, a revolução de criar através da cultura, através dos talentos, dos serviços, essa nova geração de emprego e de renda. Então, o PSB é um grande parceiro do presidente Lula, que é nosso líder maior, e a gente vem tentando colaborar com o país através desses programas que são em defesa do povo brasileiro, das instituições democráticas. Agora, Dino, a gente não sabe, porque ele está fazendo um papel tão bacana no Ministério da Justiça, Pablo, que a gente não sabe se a gente deseja que ele seja o ministro do Supremo ou se continue na pasta. Então, eu acho que é uma decisão do presidente Lula com a decisão pessoal do Dino. A gente fica na torcida, que de qualquer maneira o PSB se sente muito bem representada por Flávio Dino. E eu digo, ele tem feito uma parceria com o governador Jerônimo, já esteve aqui lançando Pronace, com doação de viaturas, com uma série de investimentos. Inclusive, eu propus o título de cidadão baiano para o ministro, que eu espero em breve entregar. A deputada está colocando aqui que talvez o ministro e, quem sabe, futuro, viu, João Brandão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, venha até a Bahia ser agraciado com o título de cidadão baiano na proposta da deputada. O PSB, o Partido Socialista Brasileiro, pela dimensão que a senhora acabou de mencionar, nacional, estadual e municipal, já não estaria credenciado a ter novamente, como já foi Lídice da Mata, prefeita de Salvador, ter novamente um candidato ou candidata a prefeito na capital com condições de disputar e com o apoio do governador? O que é que a senhora acha disso? Olha, com certeza todo partido deve almejar a chapa majoritária e especificamente o PSB. Nós temos a presidente Lídice da Mata, que foi praticamente vereadora, prefeita, deputada estadual, federal e senadora. E a gente desejaria tê-la. Ocorre que a gente definiu internamente que nós precisamos de uma unidade nesse momento, Pablo. Então, esse processo que é liderado pelo governador Jerônimo, nosso senador Wagner, ministro Rui Costa e com os conselheiros políticos, que são os presidentes de partidos, nós precisamos identificar quem seria o melhor nome que representa esse projeto vitorioso para a Bahia e que precisa também chegar em Salvador, né? Nós, há muitos anos, nós não temos o governo da nossa capital alinhado com o governo estadual e federal. Então, seria de grande valia. Agora, mais importante do que o nome, porque cada partido tem seu nome, tem muitos nomes, o Geraldinho, do MDB, o Robson, do PT, a Olívia, do PCdoB, Bacelar, do PV, Antônio Brito, do PSD, e nós com Lídice, enfim, nós temos que fazer uma unidade, dizer quem é esse nome, entrar num consenso e passar a trabalhar este nome de forma conjunta. E eu estou aqui para ser soldado ou soldada desse processo capitaneado pelo governador Jerônimo. Na sua avaliação política, vale mais a pena vários candidatos no primeiro turno, permitidos os que forem pela federação, pelas federações, porque vai ter partido aí que não pode chocar com outro que está em federação. Vários candidatos no primeiro turno para saber o melhor ranqueado no segundo turno para disputar com o Bruno Reis, ou um só logo de cara?
Olha, eu penso que um só logo de cara. Nós já tivemos a experiência, inclusive eu fui vice-candidata a vice-prefeita na chapa de Major Denise, quando teve a candidatura de Pastor Isidório, de Olívia, de Bacelar, e essa pulverização não ajudou. Eu acho que, na verdade, quando você entende qual é o programa que a gente defende e tem aquela pessoa que defende esse programa, é mais fácil da gente fazer uma defesa e separar os projetos. Então, nós temos aqui a Bahia, nesses 16 anos do nosso governo, foi quando progrediu o número de hospitais, as policlínicas. A gente tem a Bahia melhorando seus índices na educação, porque ao contrário do que as pessoas dizem, nós temos um estado muito desigual, Pablo, um estado com deficiências históricas, pela história mesmo, né? O Brasil, o último país a abolir a escravidão, a Bahia também o último que foi independente dos portugueses. Então, nós temos um déficit que precisa de reparação. Então, nós precisamos cuidar do nosso povo nas periferias das grandes cidades, nós precisamos valorizar a cultura, nós precisamos valorizar as mulheres. E eu acho que a gente identificando, gerar emprego e renda, que é um principal problema. Salvador é uma cidade desigual. Não adianta Salvador ter o maior PIB do Nordeste, quando o seu povo, o mais rico e o mais pobre, é uma diferença abissal. Nós precisamos gerar e ter um Estado presente nas periferias. O governo Rui Costa fez muito, né, desde encostas para dar a dignidade de moradia em Salvador, desde os projetos todos de mobilidade, Pablo, que você vê a periferia, uma pessoa para vir à praia na Barra, precisava pegar 3, 4 ônibus. Hoje você tem metrô, que é uma realidade. Isso é pensar a política pública para quem mais precisa. E nós precisamos avançar em Salvador. E o governador Jerônimo vem fazendo uma série de melhorias e precisa ter um candidato unificado na sua base que defenda esse projeto. Então, eu defendo uma candidatura apenas, se a gente puder encontrar esse consenso, que aí a gente vai saber, esse projeto está aqui, representado pela gente, contra o outro projeto, né? E aí o povo avalia Exatamente. qual projeto se adequa melhor à realidade. Eu estou com a médica oftalmologista, a deputada Fabiola Mansur, conversando conosco sobre vários temas. A gente vai falar sobre saúde, naturalmente, é um tema muito caro para a população baiana e muito próximo à sua realidade, mas eu quero essa novidade que é a Procuradoria, claro, lá na Assembleia Legislativa, que faz com que a mulher possa ser direcionada para os vários órgãos e instituições que podem ajudá-la. Se eu entendi muito bem, o que a senhora propôs e a senhora atualmente é a primeira procuradora temos o espaço que é a Casa do Povo. Qualquer mulher que se sinta ofendida, agredida, atacada, pode procurar esse espaço que a Procuradoria vai então indicar qual o melhor caminho para ela se sentir mais segura, mais protegida. É essa a função da Procuradoria? É sim, essa é uma das principais funções. Eu quero agradecer, Pablo, estar aqui no Linha de Frente, podendo divulgar em primeira mão os serviços da Procuradoria. Veja, a Procuradoria é mais uma ferramenta de apoio às mulheres vítimas de violência e também para estimular a capacitação das mulheres para o empreendedorismo, porque muitas vezes é um empreendedorismo que tira essas mulheres em situação de vulnerabilidade de suas casas. Muitas mulheres vítimas de violência dependem dos seus maridos e por isso criam seus filhos e por isso se submetem até mais tempo à situação de violência. A Procuradoria Estadual da Mulher, que chama Procuradoria Especial da Mulher, é hoje um projeto nacional. 21 estados já têm. Ela é direcionada a partir da Procuradoria da Câmara dos Deputados e ela tem o objetivo também de estimular procuradorias municipais. Para além de recepcionar, de acolher essa mulher, ela é o legislativo articulando com os outros poderes, né, essas questões, tanto coletivas quanto individuais. Nós vamos ter lá psicólogas, nós vamos ter assistentes sociais, uma orientação jurídica, nós temos um número que eu brinco que é o zap delas, que você me permite eu usar do seu programa, que é o 997424343, 997424343 e o telefone fixo 3115-1010. E aí, Pablo, para toda a Bahia, uma mulher que não denunciou e precisa de orientação, pode ir para lá. Uma mulher que já denunciou e precisa de um apoio psicoterápico porque vive ansiosa ou com depressão,
pode encontrar lá. Uma mulher cujo processo está lento, a gente pode ir lá, a gente vai ver o mérito, dialogar com o advogado dessa vítima e, sobretudo, dialogar com os organismos competentes que fazem parte da rede de proteção. Exemplo, assinamos um termo de cooperação com a Defensoria Pública, então as defensoras, para aquelas mulheres que não têm acesso a um advogado, encaminhar para a Defensoria. Com a desembargadora Nájila, vamos estar conversando com a desembargadora a respeito de a gente olhar os processos que muitas vezes estão ou parados para a gente identificar o que está acontecendo. Convênios também com a segurança pública, através das delegacias de proteção, do Departamento de Proteção à Mulher e do Batalhão Ronda Maria da Penha. Vamos fazer capacitação de mulheres no NEIM, fazendo convênios com o Núcleo Especial Interdisciplinar das Mulheres. Enfim, a gente quer que seja um espaço de esperança, de sororidade, de encaminhamento, de articulação. É o legislativo que se coloca também como uma ferramenta de proteção à mulher, dialogando com os outros poderes. E quando a gente percebe um caso como esse da apresentadora Ana Hickman, a gente nota que a dimensão é muito imensa. Grande. A violência, deputada, como a senhora já acompanha, a violência pode ser física, psicológica, pode ser as duas ao mesmo tempo e não tem distinção patrimonial. Não tem distinção não tem. De cor, de classe tem. social, de renda, nada disso. Não tem. Na verdade, numericamente, as mulheres negras e indígenas são mais vítimas, mas estatisticamente a violência pode ocorrer em todas as classes sociais. De Ana Hickman, né, até uma mulher na periferia ou na zona rural de uma cidade. E é muito importante que essas mulheres possam denunciar seus agressores e que a gente possa representar uma proteção após a denúncia, desde informar como denunciar, até capacitar, até uma casa de acolhimento, uma casa-abrigo, né? A gente fica muito feliz que o presidente Lula vai assinar com o município de Salvador e com o apoio do governador Jerônimo, a Casa da Mulher Brasileira aqui em Salvador, né? E mais 4 casas da mulher brasileira que vão, em seu espaço, ter todos os serviços. Vai ter delegacia da mulher, vai ter defensoria, para que a mulher possa ir nesses espaços e denunciar, buscar um apoio. Mas essa procuradoria, a gente está muito feliz, a gente fez o primeiro seminário e o primeiro encontro, teve a deputada Soraya Santos aqui, nós tivemos quase 200 pessoas, vereadoras de todos os lugares, lideranças de todos os lugares. E veja, é tão comum a violência que em cada lugar que a gente fala sobre um tema, levanta uma e diz que está sofrendo violência. Neste seminário que nós realizamos recentemente, nós recebemos 3, em vez de perguntas, 3 denúncias. Na última, hoje mesmo, eu recebi a Procuradora Municipal de Guanambi com uma denúncia de um feminicídio já ocorrido, né, que tem um movimento chamado do Luto à Luta, um feminicídio brutal em Guanambi, há cerca de 2 anos, para a gente tentar encaminhamento. Temos outra denúncia recebida de uma vice-prefeita de um município, que eu me permita não falar, porque a gente vai ver qual é a atuação. Então, isso infelizmente, é uma praga. A gente tem que fazer um apelo para que os homens entrem nessa luta. Sim. Porque a luta de enfrentamento à violência contra a mulher não pode ser feita só com as mulheres. Nós temos que fazer com os homens nos seus espaços de poder e também com as famílias, porque quem educa esses homens? Né? Nós temos uma história de machismo, uma cultura do patriarcado, que isso tudo já ouviu, mas quem está educando são essas mulheres. E é preciso quebrar essas barreiras. Quanto mais a gente educa os filhos homens, menos talvez a gente possa precisar proteger as filhas mulheres. Então, toda a Procuradoria também vai dialogar com a Secretaria de Educação, fazendo campanhas educacionais, com geração de emprego e renda, com cursos profissionalizantes e fazendo esse meio de campo com esses órgãos competentes. E não desacreditar nem descredibilizar. O homem geralmente faz isso. Qualquer denúncia que parta de uma mulher. Deixa eu ver se eu decorei o zap dela. 71997424343. Você tem excelente memória, viu? Quando o assunto é importante, eu não esqueço. É importante obrigada, demais. Pablo. 71997424343. Tenho muito interesse em que esse número seja disseminado, distribuído, que qualquer pessoa, até no anonimato, possa entrar em contato com vocês. Vamos entender um pouco dos meandros do Legislativo baiano.
Estou trazendo uma deputada importante aqui, uma deputada experiente, para nos ajudar a descobrir, por exemplo, a sucessão do deputado Adolfo Menezes. O que acontece? Na minha avaliação, pelo regimento atual, não é possível o presidente se recandidatar a uma reeleição, sendo que ele está no mesmo mandato. Porém, há outros entendimentos, até o Supremo, que poderia definir melhor isso ou não. Em tese, o que é que a senhora acha? Que isso tem que prevalecer ou isso é apenas uma filigrana que pode ser superada? Veja, eu penso que a gente tem que separar essa questão em dois temas. Um é o merecimento do deputado Adolfo Menezes, que hoje ele praticamente uma unanimidade na sua forma de gestão, na sua forma de dialogar, na sua forma de pautar projetos de deputados, insistir com esses projetos, na forma de valorizar os deputados. Por exemplo, a própria Procuradoria Especial da Mulher, que hoje que a gente inaugurou recentemente uma sala, foi fruto do apoio do deputado. Então, hoje o deputado, ele goza de um prestígio entre os pares. Se ele pudesse ser candidato, seria eleito. Exatamente. Que desejaria ser reconduzido. Vamos lá. Outra coisa é a questão jurídica, que há uma dúvida em realmente se é possível ou não. E se é possível após uma PEC, porque foi colocada uma PEC, né, que é uma proposta de emenda à Constituição, para permitir dentro da Assembleia, ela tem que ser votada, efetivamente, a reeleição na mesma legislatura. E veja, a PEC não cita o nome de Adolfo. A PEC é simplesmente avaliarmos se os pares querem que a Assembleia volte a permitir a reeleição, claro, uma reeleição limitada. Então, nós temos, diante desta possibilidade, não é uma candidatura de Adolfo. Sim. Eu próprio assinei a PEC. Porque eu entendo que a gente, limitando a um período mais curto, né, de uma reeleição... Não aconteceria o que aconteceu com o Marcelo Nilo. Pois é, 10 anos, exatamente, né? Mas você teria uma continuidade, né, a partir dessa permissão. Há questionamentos se o Supremo vai ou não, se é permitido ou não, se a gente pode ter uma PEC aprovada na ALBA e ser isso constitucional. Isso é um segundo ponto. Então, o que eu acho que essa PEC ensejou, primeiro, há que se reconhecer que há dois outros candidatos, a deputada Ivana Bastos, muito minha amiga, na verdade, uma pessoa que eu apoio, porque apoio também mulheres na presidência da ALBA, né? Porque eu, como uma feminista, tenho que defender isso. Mas eu entendo que nós temos que primeiro ver se a casa quer a PEC de reeleição. E foram 46 assinaturas, né? Praticamente a maioria absoluta. Em seguida, se vai votar a PEC, se essa PEC ela vai tramitar na CCJ, enfim. A partir daí, se essa PEC ela será recepcionada, se vai ter algum adinho ou não. E a partir daí, ver se Adolfo vai colocar seu nome, né? Quem é que vai colocar o nome para presidir. Então, Ivana Bastos, PSD, seria uma concorrente, e Rosenberg Pinto, líder do governo do PT, seria outro. Não é uma cisão aí na base aliada, porque todos ali são da base aliada. Não vai criar um mal-estar? Olha, sempre disputa, ela é legítima e sempre cria algum tipo de mal-estar. Mas eu acredito, o governo, nós da base do governo, só teremos uma candidatura. Com certeza isso, como é lá em 25... todo mundo está se colocando seu nome, é absolutamente legítimo, pedindo voto, né, pedindo apoio, e a gente vai ver qual vai ser o rumo, né? Vamos ver quando a PEC vai ser votada e se Adolfo, por exemplo, são do mesmo partido, Adolfo e Ivana, né? Com certeza vão ter que ter um alinhamento interno. Caso seja possível a reeleição de Adolfo, vão ter que ter um alinhamento interno. De lá deve surgir um candidato que vai se alinhar com o deputado Rosenberg também. E, claro, a gente tem candidaturas, mas a gente tem os pares que votam, né? De qualquer maneira,
ter uma candidatura não é garantia de vitória, né? É claro que tem que dialogar com os pares. De modo que a gente entende que é legítimo essa antecipação de diálogo, vamos dizer, que os nomes estejam postos aí e vamos ver se a PEC da reeleição ela vai ser votada e vai passar e o que vai acontecer em relação ao Supremo. Há uma série de leis semelhantes, Pablo, em outras assembleias, né? Mas há também o questionamento que o Supremo agora acha que é inconstitucional. Há uma série de coisas dizendo que Arthur Lira também vai defender isso lá. Quer dizer, nós não sabemos o que vai acontecer. Certamente, do ponto de vista jurídico, ela tem que estar dentro da legalidade, porque senão ela não vai. Pode ser questionado. Muito bem. Eu estou aqui com a deputada Fabíola Mansur e antes de terminar, a conversa, quando é boa, passa rápido. Eu já estou olhando o relógio aqui, meu Deus, está acabando já a nossa conversa. Antes de terminar, eu vou perguntar à médica oftalmologista e deputada a respeito de um projeto, um programa, uma ação da Prefeitura de Salvador relacionada com saúde dos olhos. A secretária municipal e vice-prefeita Ana Paula Matos também aqui anunciou e já está em prática esse programa, né, esse projeto para garantir saúde dos olhos aqui na capital. É uma demanda muito grande. Como é que a senhora avalia ações desse tipo da prefeitura que não é alinhada com a ideologia que a senhora defende, mas que pode vir a tomar boas atitudes também? Veja, como médico oftalmologista, eu só posso exaltar toda a ação que leve saúde para a população. Então, nós temos essa ação da prefeitura, como nós temos também Saúde Mais Perto de Você, que leva também mutirões aqui em Salvador e pelo interior. Então, são muito boas essas ações. Mas como oftalmologista, eu desejaria, Pablo, que a gente tivesse mais credenciamento de médicos oftalmologistas, porque é importante a gente resolver alguns vazios assistenciais, mas nós temos que ter uma política mais perene. E eu vejo que tem muita gente, novos oftalmologistas, que querem se credenciar para atender pelo SUS e esse credenciamento não está aberto. Então, o que eu desejaria, para além de parabenizar a vice-prefeita Ana Paula e ao nosso governo, a secretária Roberta, por estar cuidando da saúde ocular, mas que a gente pudesse, e é um município que credencia, a gente tem gargalos na oftalmologia, a gente tem gargalos, por exemplo, na ginecologia, o preventivo, que é a coisa mais básica da saúde da mulher. Você tem, quando faz mutirões, e aí o Hospital da Mulher já fez alguns, você tem 5.000, 6.000 mulheres atrás de um preventivo, quando isso é feito dentro de uma unidade básica da família. Então, o que eu desejo como médica, membro titular da Comissão de Saúde, é que a gente possa ter. São importantes os mutirões, porque tem muita gente na fila, mas a gente precisa pensar mais perenemente para que as pessoas possam agendar suas consultas, possam ter perto de casa um médico oftalmologista para poder fazer seu óculos, diagnosticar alguma doença de forma mais contínua. Aliás, sempre foi um desejo e uma das pautas também nossas, enquanto deputada, é saúde ocular, Pablo. Então, você foi na mosca aí. Então, eu torço muito para que essa pauta e as outras pautas, ela está fechando o ano de 2023 com um grande projeto aprovado. Quem sabe no ano de 2024, como a deputada falou, foca em um assunto e tenta aprovar, seja tão grandioso quanto esse. Parabéns e boa sorte no mandato. Muito obrigada pela oportunidade e conte sempre com a gente para estar pautando os principais temas da Bahia. E quero aproveitar aqui e agradecer à imprensa que nos colocou mais uma vez como destaque parlamentar esse ano. E é muito gratificante. Esse é o reconhecimento que faz a gente ter mais energia para trabalhar, Pablo. Obrigado, um grande abraço e parabéns aí pelo Linha de Frente. Obrigado. Merecido e justo. Entre 63 parlamentares, ela é uma das indicadas como uma das mais influentes e atuantes no Legislativo Estadual. Conversei com Fabíola Mansur, do PSB, deputada estadual, nossa entrevistada de hoje no Linha de Frente. Obrigado a todos pela companhia e até um próximo encontro.